Olá, boa noite. Oi, Luca, como vai você? Seja bem-vindo. Bom, estamos falando aqui do Rio de Janeiro. Está chovendo, um tempo frio no Rio para os cariocas, que nós temos muita dificuldade de enfrentar esse frio. Então, para nós hoje é um dia de frio, mas aqui no Conversando, não, é um dia de ânimo, de coração quente, de vontade de estar junto, de falar. Boa noite, Mariane, de estar com vocês mais uma vez. Lembrando que vocês estão na Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. Oi, Marcelo. Oi, Luca. Essa escola foi fundada para agregar buscadores de si mesmos, ou seja, pessoas que querem se melhorar, que estão em busca de si mesmo, das suas melhoras, não é? Essa é a Escola Exemplo Vivo. A escola não tem nenhum tipo de preconceito com relação a absolutamente nada. Ela é completamente isenta de julgamentos e preconceitos. Ela acolhe a todos, não é? A todos com os seus sentimentos e suas opiniões. Eu fiz um levantamento agora com Letícia Rigoli, vocês sabem, faz a assessoria de organização dos eventos coletivos, que são o Conversando, de quinta-feira, os Diálogos com Ana Camargo, que é um programa de assistência social individual, é um programa com 10 diálogos, 10 sessões, num preço acessível. É um trabalho temático, pessoas têm temas, então elas podem ir para o Diálogos, que acho que elas serão bem atendidas, porque muitas pessoas entravam aqui e queriam falar de temas específicos, né? De seus temas. Então eu resolvi lançar esse trabalho individual, social, que é composto de 10 reuniões, de 10 sessões, 10 encontros, 10 diálogos sobre os temas que a pessoa quiser trazer. Então, nós falaremos sobre o tema que a pessoa tiver afim, estiver precisando, estiver querendo. Oi, Maicon, seja bem-vindo. Então, esses temas, eles acontecem em função da necessidade da pessoa. Assim, uma forma de eu atender com um olhar e uma escuta psicoterapêutica aquelas pessoas que estejam precisando de algum tipo de orientação familiar, enfim, o tema que for, o tema humano que elas estiverem precisando falar. Então esse é um trabalho social, ele tem um custo de R$60 por sessão, né? É um programa de 10 sessões. E aí, conversando com a Letícia, vocês podem conversar sobre forma de pagamento, a melhor maneira. A ideia é ter esse atendimento social, né? Porque depois da pandemia, durante a pandemia, parece que as pessoas ficaram mais sensíveis, estão se observando mais ou necessitando simplesmente mais de suporte psicológico, psicoterapêutico. Como eu não faço trabalhos avulsos, assim, um atendimento, outro atendimento, não é a minha proposta, eu criei esse programa de assistência social individual, né? Esse programa que se chama Diálogos com Ana Camargo. O tema que você quiser falar é o tema que nós vamos trabalhar, né? Boa noite, Riva, seja bem-vinda. Bom, então esse é um dos trabalhos que a Letícia faz, é só entrar em contato com ela, depois ela coloca o telefone aí para vocês pegarem. Ela também organiza os encontros, que acontecem uma vez por mês, né? Na semana que vem vai acontecer um encontro, e o tema desse encontro vai ser
Pensamentos sobre a vida 2021, durante e após a pandemia. Esse vai ser o nosso tema do encontro da semana que vem. As inscrições também estão abertas, é também um trabalho social, só que no âmbito coletivo. Boa noite, querida. Boa noite, Lourdes. Seja bem-vinda. Saudades. Estou aqui falando do frio, nem imaginando como estará aí no seu Rio Grande do Sul, mas imagino que muito frio também. Sim, então nós temos também os encontros, que é a Letícia que coordena lá para mim. Temos o workshop, que é um trabalho em que você só tem constelação familiar e metodologia exemplo vivo. Então as pessoas que querem trabalhar temas dentro da constelação familiar buscam o workshop, né? Nos encontros também nós trabalhamos com constelação familiar, só que no grupo, não é? E no workshop são constelações individuais, né? É um trabalho que vai de 13 às 19 horas, é um trabalho silencioso, muito interessante para quem se interessa por constelação familiar, né? E outro evento coletivo que está acontecendo, já estão abertas as inscrições para a 7ª turma. A 7ª turma de formação em constelações familiares, abordagem sistêmico-fenomenológica, que é a abordagem que eu trabalho, e metodologia exemplo vivo. É um curso de formação de 110 horas. As aulas acontecem uma vez por mês, sexta, sábado, domingo, com muita parte prática, muita prática e muita teoria também. Olá, Mério, olá, Dara, sejam bem-vindos. Vamos torcer que hoje esse tempo nos seja favorável, porque a minha filha já entrou em contato com a Tim, que disse que estava havendo um probleminha por causa da chuva. Quer dizer, chove, dá esses problemas de internet, né? E nós temos que viver com isso, conviver com isso, né? Não podemos entrar em ansiedade. Já vamos chegar no nosso tema daqui a pouquinho. Então nós temos também a 7ª turma que vai começar. Não é só para quem queira trabalhar com constelação familiar e com a minha metodologia, porque são 2 formações num curso só. E é para também quem queira se tratar, não é? E é um tratamento profundo, é um curso transformador, eu não tenho dúvidas disso. Nós vamos para a 7ª turma, não é à toa, é um curso sério e um curso querido, muito querido dentro de meu coração, porque é um curso que a pessoa às vezes está querendo mudar de carreira, enfim, e aí dentro desse espírito de transformação é que nós trabalhamos na formação, né? Então é formação com transformação. São encontros muito fundamentais, são encontros por fins de semana, são 20 horas, então até completar a carga horária total, 110 horas. E agora em julho, no dia 17, a nossa imersão. A imersão é um trabalho tradicional da escola. Nós nos reunimos de 10 da manhã até as 19 horas e trabalhamos. Meio de ano o tema é balanço de meio de ano, o que eu fiz e o que falta fazer. E ficamos esse dia inteiro, de 10 às 19 horas, com um pequeno intervalo de almoço apenas. É um trabalho intenso, de silêncio, de mergulho em si mesmo. É o que eu fiz e o que falta fazer. Esse é o tema do meio do ano. No final do ano também temos a imersão de fim de ano, que é esperança, hora de ir em frente. Mas o do meio do ano é balanço de meio de ano, o que fiz e o que falta fazer. Também é um trabalho muito querido, né? Ou seja, tudo que acontece dentro da escola Exemplo Vivo, palavras que Antônio Camargo, são trabalhos queridos, que são trabalhos que vêm do fundo da minha alma, na direção de cada um dos buscadores. Então temos trabalho para todos os gostos,
né? Nós temos esse menu que é variado, né? Onde um buscador pode vir a se encontrar. Esse é um trabalho que já tem 20 anos de duração. Ele só foi interessante, né? Como a pandemia nos trouxe também isso, a expansão, não é? Quer dizer, algo que eu não estava pretendendo fazer presencialmente, talvez não fizesse com a força, né, e com a pujança que eu estou fazendo agora que eu estou online, né, que eu estou através da internet encontrando com vocês. Então, realmente, pandemia, prós e contra, né? Contra, com certeza, 480 mil mortes não é para ninguém ficar a favor. Mas eu digo que mesmo no terror da pandemia, no terror que é esse momento pandêmico, algumas coisas boas aconteceram. Pouquíssimas, mas algumas aconteceram sim, né? Principalmente no âmbito individual. No âmbito coletivo eu só vejo perdas, né? Porque são as 480 mil perdas que deixam a nós todos, olá Lilica Ribeiro, nós todos perplexos, né? com o que está se passando. E a nível individual eu vejo na minha vida, na vida de alguns pacientes meus, de algumas pessoas, alguns pequenos ganhos para aqueles buscadores de si mesmos que não ficaram só com medo, mas que resolveram enfrentar os seus fantasmas, os seus demônios, as suas sombras, no sentido de trazer luz para as suas vidas, né? Então, quando eu estou aqui numa quinta-feira, à noite, chovendo, no Rio, né, falando sobre ansiedade com vocês, e esse tema foi lidando com a ansiedade na pandemia, especificamente, né? Eu vejo que tem pessoas chegando aqui, temos 10 pessoas, eu não estou preocupada com o número, eu estou preocupada que as palavras cheguem a essas 10 pessoas. Que algo desse encontro de hoje, uma palavra que seja, basta uma. Se vocês saírem daqui hoje com uma palavra para reflexão no coração de vocês, eu estou satisfeita, eu estou plenamente feliz. Olá, Érica, saudades, tudo bem? Então estamos aqui hoje para falar de lidando com a ansiedade na pandemia. Bom, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado emocional, psicológico, físico, né, de desequilíbrio de emoções. Que emoções? Emoções de medo, emoções de expectativa, de falta de ânimo, de tudo, de insegurança, de apatia, de emoções que são negativas. E que essas emoções, quando elas se colocam, né, dentro do ser humano, elas aparecem como um estado de ansiedade. Por quê? Por serem emoções negativas, eu quero me liberar delas. Eu não quero ficar com essas emoções negativas me tirando do sério, me deixando estressado, me deixando triste, me deixando preocupado, me deixando angustiado, não. E esse próprio não querer estar mais daquela maneira, querer mudar, não estou bem daquele jeito como eu estou, só isso já nos leva à ansiedade. Ou seja, eu não estou feliz como estou nesse momento, eu quero uma outra coisa. Eu não estou bem como eu estou agora, eu quero uma outra coisa. Só esse eu quero uma outra coisa já nos deixa em estado de ansiedade. Simplesmente porque eu ainda não tenho essa tal outra coisa. Olá, Sônia, seja bem-vinda. Então, eu ainda não tenho. Então, a ansiedade, e eu fiz hoje, por acaso, algumas anotações que quero passar para vocês. A ansiedade
é quando eu não estou no agora. Eu não estou nesse momento. Eu entro em ansiedade pelo que passou, por tudo que está no passado, e eu entro em ansiedade por algo que ainda não aconteceu e que está em tempo futuro. Ou seja, eu não fico bem no meu momento presente, no meu agora. Né? Quando eu penso no futuro, falta. Quando eu olho para o passado, ele me inquieta. E eu fico pensando, por que não? Por que sim? E fico presa lá naquele resquício, naquilo que já passou. E isso pode me trazer ansiedade. A mesma coisa no futuro. O agora, quando eu estou no agora, presente, e certo de que o que está acontecendo agora é o que eu posso fazer nesse momento, nesse presente momento, o que posso eu fazer? Falar com vocês, estar com vocês. Então não adianta eu entrar em ansiedade se vai cair a internet, se amanhã como é que eu vou fazer, se amanhã eu faço de novo, se eu interrompo para as férias na escola, em julho, se eu faço um pequeno 15 dias de interrupção. Não adianta, porque isso me traz uma ansiedade, me deixa num ponto de estresse que normalmente não posso resolver naquele momento. É interessante, porque se eu pudesse resolver nesse momento, agora, nesse instante que é agorinha que eu estou falando aqui com vocês, se eu vou dar ou não vou dar férias para a escola, né? Se eu pudesse fazer isso, eu faria, mas não posso. Então, isso me deixa em estado de ansiedade. A ansiedade, ela é maléfica porque ela atua em todo o meu corpo. No meu corpo físico, no meu corpo emocional, no meu corpo mental. Boa noite, querida filha. No meu corpo espiritual, energético, moral. Em todos os meus corpos, a ansiedade aparece. E ela aparece em vários graus, não é? Ela pode aparecer num grau mínimo ou num grau máximo. E quando chega a esse grau máximo, eu posso pensar em transtornos. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, que é um transtorno que me acomete fisicamente de uma série de sintomas, inclusive, como falta de ar, aceleração de batimento cardíaco, né? Sudorese nas extremidades, né? Aumento e diminuição de pressão arterial. Oi, Jô, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, nós temos todos uma série de reflexos que são do nosso corpo físico que aparecem quando nós estamos ansiosos, em maior e em menor grau. Né? É claro que se essa ansiedade ela é persistente, ela tende a aumentar. E ela, quando aumenta, fica mais difícil de lidar só simplesmente controlando por meios como vou citar hoje aqui alguns. Uma das formas de controlar a nossa ansiedade é através da respiração, buscando sintonizar a nossa inspiração e a nossa expiração com os batimentos do nosso coração. Isso é uma técnica de meditação bastante simplória, que eu posso usar para baixar e aquietar a minha ansiedade. Eu posso usar essa técnica. Eu posso usar muitas outras. Eu posso orar. Muitas pessoas ficam muito bem quando elas oram. Elas oram e se dirigem a um ser superior, a uma força no universo, a algo maior que lhes dá acalento, esperança, e aí o coração delas se acalma. Não é? Então a ansiedade, ela pode ser domesticada, ela pode ser aliviada, ela pode ser moldada, não é? Em alguns níveis é possível que isso possa acontecer. Mas algumas coisas eu preciso fazer para que essa ansiedade não saia do meu controle.
Porque, por exemplo, um pouco de ansiedade às vésperas de uma prova, de um concurso, é mais do que normal. Não é? O meu corpo está reagindo à expectativa de uma aprovação, de uma reprovação numa prova, num concurso. Então, é claro que eu vou entrar em ansiedade de querer fazer essa prova logo, para saber logo se passei ou não passei. Ou seja, sentimentos humanos normais e comuns, não é? Isso pode acontecer e vai acontecer. Então, ansiedade diante de uma data importante, de um evento que eu precise ir, de algo que eu sei que vai acontecer, o nascimento de uma criança, e eu entrar em ansiedade para ver tudo aquilo resolvido, não é? Então, eu estou falando de coisas que estão no futuro, em outro tempo, que não é agora, e eu não tenho esse controle. Eu ainda não tenho esse controle. Então, esse tempo, a distância entre esse meu presente e o tempo que vai acontecer o fato, me deixa em ansiedade, em estado de ansiedade. Né? É claro que a minha cabeça, o cérebro humano, ele é um cérebro prodigioso, porque nós podemos pegar o que nós pensamos e botar um fermento no que nós pensamos, e de repente nós estamos com muitas e muitas coisas na cabeça, né? Ampliamos muito, expandimos demais aqueles pensamentos, né? E ficamos atordoados até, de certa maneira atordoados, porque não damos conta, né? Com o tamanho do que aquele pensamento nos dá. Ora, tudo isso gera ansiedade, me deixa fora do meu estado de ânimo mais normal, mais normalizado, em que eu estou bem, em que eu estou em paz, em que eu não estou sob expectativa. Então, o futuro é algo que traz expectativa, e expectativa traz ansiedade. Ou seja, a ansiedade é como se fosse um animalzinho, que ele pode ser o meu animal de estimação, querido, porque um pouco de ansiedade pode me tirar de um estado, por exemplo, de apatia, pode me tirar e ser favorável, ou pode me levar a um estágio máximo, né, de eu até ter que ser medicado por tão ansioso que eu estou com relação a alguma coisa, algum fato, alguma situação, enfim, a algo que eu não tenho controle. Então, a ansiedade fala sempre sobre falta de controle. Eu perco o controle, né? Um controle que seria muito bom que eu tivesse, mas eu não tenho. Eu não tenho porque está no futuro. E a ansiedade que eu tenho quando eu penso no passado. E se esse passado pode ser mais recente ou menos recente, não importa. Se esse passado evoca em mim aquelas tais emoções negativas que eu estava falando. Oi, Ledinha, como vai você, querida? Seja bem-vinda. Então, quando evoca em mim aquelas emoções negativas, de inquietação, de angústia, de achar que eu ainda não fiz o que eu tinha que ter feito, não é? De frustração, de julgamento sobre o que se passou, um julgamento às vezes forte demais, e tudo isso me deixa ansioso de novo. E eu entrar nesse estado de ansiedade por algo que já se passou. E principalmente, saudades também. E simplesmente por coisas que eu poderia ter usado um recurso. A Jodália está acrescentando aqui. A psicóloga dela indicou um exercício de respiração, desse que eu falei, de 4 em 4 horas. E ela melhorou muito depois que começou a fazer. É um belo depoimento, é isso mesmo. Porque é uma forma de parar o nosso cérebro, tentar parar o nosso cérebro por algum tempo. Né? E quando nós paramos o nosso cérebro por algum tempo, ele nos devolve paz e serenidade.
A meditação, qualquer que seja, mas eu estou falando principalmente da meditação que trabalha com o respirar num ritmo mais adequado e com a minha mente vazia, esvaziando a minha mente. Então, eu paro, fico atento à minha inspiração e à minha expiração, apenas isso. E se vem um pensamento na minha cabeça, eu deixo ele embora. Eu deixo ele embora, eu não penso nele. A pia está pingando, o carro passou, eu estou ouvindo um barulho e eu vou deixando aquilo tudo ir embora. Até que, depois de respirar e prestando atenção na inspiração e na expiração, até que daqui a pouco eu vejo que os pensamentos eles vão aquietando, eles vão se acalmando. E aí, quando eles vão se acalmando, o estágio ideal é chegar ao que nós chamamos de mente vazia, de no mind, não mente, né? Até chegar a esse ponto, eu vou me acalmando, eu vou serenando, e claro que essas emoções que são negativas, elas vão embora. A ansiedade, uma delas, vai embora também. Então a meditação ela é fundamental para que nós possamos aquietar a nossa mente e voltar para um ponto de maior controle, de um controle positivo, real, positivo do nosso cérebro, né? Uma das formas que nós precisamos prestar atenção para lidar com a ansiedade é quebrando o nosso piloto automático, né? Ou seja, nós ligamos e desligamos, né, a nossa vida. E muitas vezes estamos num moto contínuo que ele não para nunca. Ele não para porque eu não deixo ele parar. Porque a vida já nos leva a ações, né? Eu tenho que agir, eu tenho que fazer coisas. Eu acordo de manhã, eu tenho coisas para fazer. Eu tenho meu planejamento durante o dia. Eu tenho o que eu quero realizar, o que eu preciso fazer. Mas parece que existem pessoas, e eu muitas vezes já estive nessa posição, de que eu não estou mais sabendo nem por que eu estou fazendo aquilo. Eu estou ligada no meu piloto automático, né? Eu estou simplesmente repetindo, fazendo, repetindo, agindo, fazendo, repetindo, agindo, sem em nenhum momento parar para pensar, ué, será que era para fazer isso tudo mesmo? Ué, até que ponto isso é importante? Esse é um dos lemas do programa de 12 Passos, que eu adoro. Até que ponto isso é importante? Ou eu estou simplesmente repetindo ações, atitudes, padrões, hábitos, sem me dar conta se aquilo é realmente o que eu deveria estar fazendo naquele momento. Ora, esse piloto automático, ele só gera ansiedade, porque inclusive, ele está vazio de importância. Por quê? Eu não estou questionando se é bom ou se é ruim mais. Eu só estou repetindo. Eu só estou fazendo. Eu só estou tocando adiante. O que você está fazendo? Estou tocando adiante isso aqui. Estou tocando adiante. Estou deixando acontecer. Eu tenho que fazer isso aqui. Gente, atenção. Falou tenho que, é bom pensar de novo. Porque se no tenho que está incluído um movimento compulsivo, muitas vezes esse ter que é completamente vazio de necessidade. Eu apenas tenho que. Então toda vez, isso é uma dica, então quebrar o piloto automático eu falei, a meditação estou falando, porque lidando não é só ficar descrevendo, que todos nós sabemos o que essa pandemia nos trouxe de ansiedade. Todos nós estamos vivendo isso, né? Nenhum de nós está livre dessa tal ansiedade que a pandemia nos trouxe. Então, mas eu estou querendo falar de algumas dicas, algumas situações que nós podemos usar para diminuir e baixar essa ansiedade para um ponto de maior normalidade, para sairmos daquele ponto máximo de estresse, ponto máximo de angústia,
de ter que. Então, até que ponto isso é importante? Quando eu vi que eu estou ligando ao piloto automático, que eu já estou fazendo as coisas que eu nem sei mais por que estou fazendo, eu tenho que fazer a minha pergunta. Até que ponto isso é importante? Por que eu tenho que fazer isso agora e eu não posso fazer daqui a meia hora? Por quê? Por que eu tenho que ser tão rigoroso com o julgamento de uma coisa que eu tenha feito há meia hora e eu esteja dizendo, ih, não fiz bem feito, tanto rigor. Estou falando de passado e de futuro, não é? Ou eu preocupado, tenho que dar conta disso tudo agora, eu tenho que terminar. Então, ter que é o nosso inimigo maior dentro da ansiedade. Porque ela é um ter que muitas vezes burro, porque é só repetição, uma repetição de algo que eu tenho que fazer agora. E refletido, que não é com boa reflexão. Eu não refleti completamente se tinha mesmo que fazer aquilo. Se eu tenho mesmo que correr e fazer aquilo. Desculpem. Então, oi Dulce Caldas, seja bem-vinda. Então, quando nós entramos nesse piloto automático e nessa coisa do ter que, acendeu um alerta, né? Se fosse nos faróis, né? Nos sinais, a luz amarela de atenção não é pare, que é o vermelho, nem é siga, que é verde, mas é o amarelo, atenção. O que você está fazendo? Por que tanta pressa? Por que tem que correr tanto? Oi, Kátia Jorge. Kátia Jorge está entrando aqui, é a pessoa responsável pela mídia social, que faz as artes lindas que vocês recebem no Instagram. Está chegando por aqui. Além de belíssima cantora. Então, uma artista muito completa. Seja bem-vinda. Então, o que a ansiedade nos traz? Prejuízo. Porque no momento que eu só estou querendo, e já perdi a noção e a calma, a minha condição de avaliação mais serena, eu posso errar. Aí eu posso errar mesmo, né? Ou ser excessivo no que eu estava pensando. Esse então, uma das dicas. Até que ponto isso é importante? E parar e pensar, peraí, por que eu estou fazendo isso? Eu tenho que? Como? Por que eu tenho que fazer isso agora? Por que eu tenho que usar isso agora? Por que eu tenho que praticar isso agora? Por que eu tenho que consumir isso agora? Não é? Por exemplo, eu falei em consumir, mas vou falar de pessoas que na ansiedade comem a mais. Ou comem chocolates ou doces e que comem a mais porque estão ansiosas, né? Isso já apareceu aqui várias vezes, pessoas que falam sobre isso, né? Que falam que quando elas estão ansiosas, uma das formas delas se acalmarem é comerem doces, salgados, enfim, ingerirem alguma coisa. É exatamente isso que eu estou falando, a necessidade de parar. E elas param comendo, elas param se alimentando de uma coisa boa e prazerosa. Porque normalmente a ansiedade ela é negativa, ela vem por algo negativo. Então, quando eu como, quando eu entro em estado de alimento prazeroso, eu compenso aquela emoção negativa, não é? Muito comum, é muito comum pessoas, né, em estado de ansiedade comerem mais, fumarem mais, beberem mais, quer dizer, irem mais em busca de prazer que possa compensar essa emoção negativa que é a ansiedade na nossa vida, né, no nosso estar. Uma outra dica é quando a pessoa se liberta do seu ciclo de reclamações. Por quê?
é o estado de estar sempre insatisfeito. Quem está sempre insatisfeito está ansioso permanentemente, sempre insatisfeito, sempre reclamando, nunca estando bem. Esse sempre insatisfeito, não é? Pode ser muito positivo quando me leva a querer melhorar, mas não pode ser excessivo, de maneira que eu fique submetido, né, a essa insatisfação permanente. Não pode ser assim. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é um pouco de insatisfação, um pouco de não estou feliz com o que eu estou fazendo agora e quero fazer mais, quero estudar mais, quero ler mais, eu quero mais e melhor para mim. Se isso fosse feito sob controle emocional, pode ser excelente e pode me impulsionar de verdade para uma vida melhor, mais plena, mais feliz. Mas quando isso vira um algoz de mim mesmo e eu me torno o juiz perverso de mim mesmo e muito rigoroso, por que não fiz? Por que não fez? Por que não deu conta? Por que ainda não conseguiu? E isso gerando a ansiedade que vai me adoecer. Porque muitas coisas precisam de tempo. Semana passada eu falei sobre o tempo que o tempo tem. Nós não podemos nem adiantar o tempo, nem retardar o tempo. Então, existem coisas e situações que são necessárias um X tempo para que elas aconteçam, para que elas funcionem, para que elas se realizem no mundo, né? E esse tempo é um tempo que o tempo tem. Não posso nem adiantar esse tempo, nem recuar esse tempo. Então, de que adianta eu ficar ansioso? Aí vem aquela historinha da senhora que entrou no ônibus e disse para o trocador do ônibus: olha, você, por favor, você não esquece de me avisar que eu tenho que saltar. Né? Quando eu tiver que saltar, você me avisa. E toda hora ela ia lá e dizia: olha, não esquece de me avisar que eu tenho que saltar, porque eu não posso passar do meu ponto. Não posso passar do meu ponto. Ela falou tantas e tantas vezes que teve uma hora que ele virou e disse assim: mas vem cá, por que eu tenho que lhe avisar tanto se a senhora vai para o ponto final? Ou seja, o ônibus vai parar. A senhora vai para o ponto final. Não é? Então, não adianta querer mudar esse tempo, se esse tempo tem um tempo, uma finitude que vai acontecer. Não é? Por exemplo, a ansiedade diante, por exemplo, da incerteza. Nós estamos vivendo um momento de incerteza. Essa pandemia nos trouxe a incerteza. Ou seja, nós não podemos afirmar muita coisa. Muita coisa que faremos amanhã. Ou então, tipo, poxa, e por que não fiz ontem? Não é? Porque esse estado de ânimo que nós nos colocamos, né, de não ter muita perspectiva de amanhã com relação à pandemia, né, a volta à tal normalidade, né, que seria mais ou menos parecido como nós vivíamos antes. Mas nós não sabíamos se vai poder ser como nós vivíamos antes. Eu vou falar um exemplo vivo aqui, né? Por exemplo, meu caso. Né? Quando eu parei o consultório presencial, eu perguntei para os pacientes que queriam vir para online, né? Para o meu trabalho em home. E apenas 2 pacientes não quiseram vir. Acham que não se adaptariam, enfim, não quiseram nem experimentar, preferiram não arriscar e não vieram. Bom, depois disso, vários pacientes novos já entraram e estamos trabalhando online, estamos fazendo o meu trabalho online. Como eu falei, o meu trabalho coletivo, ele expandiu, ele aumentou, realmente ele teve um aumento, não é? E o meu trabalho
de atendimento psicoterapêutico também aumentou. Então, eu hoje estou fazendo isso da minha casa, né, de dentro do meu ambiente, que eu acabei, antigos retornaram, isso é Mariane, que é paciente antiga voltando. Oi, Aline, seja bem-vinda, bom te ver. Então, houve uma mudança que eu não contava com ela. Hoje eu fiz um levantamento com a Letícia, existe o canal YouTube, né? Um canal no YouTube que a Kátia Jorge se criou, que é Ana Camargo Escola Exemplo Vivo. Então, tudo que eu tenho de vídeo que eu fiz em algum momento, como apostilas virtuais, que foram 6, e todas as outras coisas, né? O Nasceu Conversando, a Letícia está falando que já está na 17ª edição. Hoje tem lá no canal Ana Camargo Escola Exemplo Vivo 45 títulos para vocês escolherem. Ora, eu não teria feito isso se não fosse esse movimento dentro da pandemia. E se não fosse também um pouco da minha ansiedade de, Escola Exemplo Vivo, palavras que andam, não tem presencial, porque a escola foi fundada em 2013 e nunca deixou de ter palestras, encontros, imersão, constelação, workshop, nunca deixou. Então são, em 2020, 7 anos de trabalho constante, presencial. E, no entanto, essa mesma escola ela foi se reorganizando da forma possível, né? Da maneira como eu falei para vocês aqui no início. Hoje é uma das formas que a escola se apresenta no mundo, que é o conversando. Aí tem o diálogos, tem encontro, tem workshop, tem turma de formação, não é? Tem encontros mensais. Então, a escola só cresceu. Então, eu não sei realmente quando voltar e quando puder ser presencial de novo, quantos e quem serão os pacientes que vão querer ir comigo para o presencial. Ainda tem paciente que, assim, paciente antigo, diz assim, tô com saudade de abraço. Ok, eu também tô com saudade de abraço, mas eu tô com ele toda semana. Eu tô com aquele paciente toda semana. Isso não mudou, né? Isso está acontecendo. Tem os diálogos, você faz parte do diálogos, né? Que eu fico bem feliz. Porque o diálogo é um trabalho temático, então nós temos temas que temos que dar conta. É um trabalho bem leve, bem fofo, bem interessante. Adoro. Quer dizer, eu adoro todos esses trabalhos que eu faço. Mas o que eu quero dizer é que em termos de pandemia é como está acontecendo. Quando acabar a pandemia e disserem assim, agora pode todo mundo ir para a rua, está todo mundo vacinado, e estivermos como Nova York, tirem as máscaras e vida que segue, eu não sei realmente como eu vou fazer. E quantos e tantos quantos vão querer voltar para esse presencial. Porque nós descobrimos também, né, apesar da ansiedade que isso gerou, e agora? E agora? E agora? Quem respirou, quem esperou, quem deixou acalmar, quem foi pensar, todos os buscadores que eu conheço que fizeram isso, normalizaram de alguma maneira os seus cérebros e melhoraram, fizeram coisas boas, coisas produtivas, coisas que nunca pensaram em fazer, novos trabalhos, reformularam os seus trabalhos, não é? Passaram a pensar de outra maneira. Muitos se deram muito bem. Eu tenho pacientes que realmente ainda estão. Há pessoas que estão do outro lado da Atlântica, é Portugal. Eu tenho gente lá em Portugal. Só não tem em Roraima, né, gente? Vamos lembrar. O sofá preto, porque eu tinha um sofá preto no consultório. Esse é paciente falando aqui. Mas tem sofá preto também no Meet, né? E funciona também no Meet. Então, mas isso foram novos aprendizados. Foi um aprendizado para mim, foi um aprendizado para os meus pacientes, um aprendizado para todos nós.
Então aquela ansiedade inicial que gerou, e agora como é que vai ser? Tudo foi se acalmando aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, e estamos vivendo, né? Em termos normatizados, né? Ou normalizados, melhor normalizados do que normatizados. Né? Então a ansiedade ela pode ser controlada, e quando ela é controlada com inteligência emocional, não é? Ela pode trabalhar a nosso favor, nos levando a buscar novas soluções, novas possibilidades, outras oportunidades. Desde que eu não entre no looping e agora da ansiedade com desespero, essa ansiedade desesperada, não é? E no outro dia, um advogado me disse, um advogado querido disse para mim, eu disse, estou desesperada. Ele disse, não, Ana, desesperada não. Desesperada, estar desesperada é falta de Deus. É falta de esperança. E falta de esperança é falta de Deus. E eu pensei, e é falta de fé. Isso é verdade. Então, a ansiedade nos leva a esse lugar da desesperança, da desmotivação, da falta de fé, né? Do querer muito rápido, uma coisa que eu nem sei se seria aquilo mesmo em tempos normais, em termos comuns. Então, a ansiedade também nos coloca com uma blindagem nos olhos, nos faz ver por uma lente de óculos distorcida, porque a pressa e a necessidade aumenta a minha necessidade, expande a minha necessidade. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conseguir, eu tenho que. Então, vamos lá. Mais uma coisa é libertar do ciclo das reclamações, novas formas de agir e de interagir. Eu estou falando um pouquinho desse exemplo do consultório, né? Novas formas de agir e de reagir. Quando nós buscamos essas soluções e novas formas, nós saímos do julgo do ter que fazer daquela maneira. Vamos buscar uma forma talvez um pouquinho diferente, não é? E para fazer um pouquinho diferente, eu tenho que... Vou pegar um gancho aqui no que a Kátia está falando. A ansiedade tem atrapalhado o meu foco. A ansiedade sempre atrapalha, não é? Porque são muitas coisas acontecendo e eu entro nesse looping, eu entro nesse voo cego e eu quero fazer tudo. E se eu sou uma pessoa que quero fazer bem, se eu sou um perfeccionista ou eu quero uma pessoa autoexigente que quer fazer bem as coisas, pode se enrolar muito e pode começar a cometer erros que nem gostaria de cometer, porque quer muito fazer muita coisa e muito perfeito. No outro dia meu filho me disse uma frase que eu gostei, era, né? Deixa eu pegar aqui a cola. Era sobre isso. É melhor feito do que perfeito, não é? Então fazer é melhor do que fazer perfeito. E achei isso muito interessante, essa frase que ele falou. É melhor feito do que perfeito. Porque às vezes na ânsia de fazer perfeito, boa noite Vanusa, seja bem-vinda. Na ânsia de fazer perfeito, eu me perco e erro, não é? Acabo não fazendo nada direito, como a Kátia Jorge está falando aqui, e querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A ansiedade nos atrapalha, ela nos confunde, porque nós não ficamos com o nosso cognitivo, com o nosso pensamento racional e lógico serenado para pensar, bom, peraí, para eu fazer aquilo, eu antes tenho que fazer isso. E priorizar, não é? Então, aquele exercício que eu falei na semana passada, antes de dormir, boa noite, querida. Antes de dormir, escreve o que tem que fazer no dia seguinte.
Não dorme com esse barulho oculto no seu ouvido, no seu cérebro. Passa para um papel. Amanhã eu vou, tal coisa. Dorme um sono que não tenha esse conteúdo na tua memória, porque já está no papel. Então só isso já dá uma aliviada boa mesmo daquela ansiedade da hora de dormir, porque eu vou dormir, mas não vou dormir tranquilo. Não estou dormindo tranquilo, porque eu tenho que fazer isso, aquilo amanhã. Ora, se tem que fazer, bota no papel. Só vivo ligada no 220, final do dia exausta. Então, pega uma grande parte de tudo isso que tem que fazer, providências a tomar, coisas a realizar, escreve num papel, escreve na sua agenda, escreve num caderno, escreve numa folha, tira da cabeça na hora de dormir. Principalmente a parte da noite, porque é como a Lilica Ribeira que está dizendo, no final do dia ela fica exausta, porque ela está em 220, no final do dia não tem outro jeito, né? Seres humanos cansam. A nossa máquina é uma máquina que falha, né? E ela precisa de 8 horas de sono. É o que dizem, né? Eu fico bem com 4. Tá bom, mas a grande maioria fica bem com 8 mesmo, né? Então nós temos 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Deveria ser assim, mas nós, na nossa ansiedade, na nossa volúpia, na nossa ânsia de fazer, né? Nos perdemos e confundimos esses tempos. Então, quando nós estamos nos distraindo, não estamos bem nos distraindo. Quando nós estamos no trabalho, não estamos bem no trabalho. Quando nós estamos, né, no nosso lazer, não estamos no nosso lazer. E quando nós estamos dormindo, o nosso cérebro lá atrás tem, e amanhã, hein? Amanhã tal coisa. Ora, isso não pode dar um sono reparador. Ansiedade e insônia caminham muito juntos, porque não quer dizer, escureceu, 11 horas da noite, vou dormir e o cérebro desliga. Não é assim. Ele não desliga assim. Ele precisa de um tempo, ele precisa ser esvaziado por técnicas de meditação, por oração, pelo que for. Ele precisa ser esvaziado para que eu possa entrar em sono, que eu possa entrar em relaxamento e depois em sono, às vezes uma musiquinha, não é? Suave, que possa me embalar, mas primeiro passa tudo o que tem que fazer no dia seguinte, que a tua ansiedade diz que você tem que realizar no dia seguinte, passa tudo para o papel. Não entra no sono com isso tudo na cabeça. Ainda, combater pensamentos negativos. Sim, com certeza, né? A ansiedade é tóxica, ela é muito cheia de toxicidade, ela é muito cheia de negatividade, porque ela ainda não aconteceu, ela não tem forma, né? Porque quando ela tem forma, já aconteceu, aí não adianta mais eu ficar ansioso só pela constatação, né? A ansiedade da expectativa, ela é muito tóxica e muito cheia também de pensamentos negativos, medo de não conseguir, não é? A insegurança, talvez não vá dar certo. Então, muitas emoções negativas, elas vêm junto com a ansiedade. E aí fica uma coisa quase que insuportável. E que pode, muitas vezes, sim, com certeza, adoecer as pessoas seriamente. Então, essa coisa dos pensamentos negativos, que nem todos eu possa resolver naquele momento, é algo que eu posso fazer para melhorar. Em resumo, gente, mudar o olhar diante da vida. Oi, Joyce, seja bem-vinda. Mudar o olhar diante da vida é algo interessante, porque é uma proposta de mudança da própria vida, não é? Fazer a minha vida mais amável no sentido de amorosa,
fazer da minha vida uma vida mais cheia de luz, mais cheia de coisas boas, de pensamentos bons, de emoções boas. Lixo eu deixo embora. Eu não vou ficar fixada em pensamentos negativos comigo mesma, de que não vai dar certo, de que eu não vou conseguir, de que não vai ser possível. Esses nãos, vamos prestar atenção aos nãos que nós dizemos a nós mesmos. Nós falamos muitos nãos, e são nãos que nos deixam ansiosos pelo não mesmo. A própria existência do negativo, a própria existência do não vou conseguir, a própria situação não vai ser possível, não vai dar certo, já me deixa ansioso. Não é? E nem aconteceu ainda. Mas eu já estou prejulgando, já estou antecipando. Esse poder de antecipação da negatividade, do negativo, nos deixa muito mal e faz mal à saúde. Então eu quero lembrar sempre que essa ansiedade, ela não é só um estado de ânimo ansioso, é algo que pode refletir em todos os nossos corpos, né? Na nossa saúde física, emocional, mental, na nossa energia, não é? Porque é um dispêndio de energia imenso quando eu estou sob o poder da negatividade, de algo que não vai dar certo, algo que eu não vou conseguir, algo que eu não vou saber. Então, esses nãos, nós temos que olhar para esses nãos com carinho devido para colocarmos esses nãos dentro da caixinha certa. Não por quê? Por que eu não vou conseguir? O que é isso? Não, eu vou primeiro ver se eu posso mudar esse olhar, se eu posso mudar esse pensamento, não é? E mudar o olhar diante da vida. É uma sugestão, não vou dizer que é fácil, não estou aqui para dar um conselho bobo, né, de que vai acontecer se você não se esforçar. Mas essa atitude pode ser modificada. Então, quando perceber que está entrando em estado de ansiedade, pare 1 minuto, pare 2 minutos, pare o tempo que for possível. Pense, respire, feche os olhos. Você pode fazer isso instantaneamente. É só fechar o olho e respirar. Inspirar e expirar. Tentando acertar a respiração, inspiração e expiração com o movimento do coração. Essa é a grande dica, essa é a prática que é difícil, mas que quando você se acostuma com ela, você passa a evitar esses picos de sobressalto que a ansiedade nos dá, né? Nós ficamos sobressaltados. Letícia está colocando a fórmula que eu uso, né? Que eu recebi por iluminação no ano de 2000 e tanto, sei lá quanto, muito lá atrás, que é fé mais vontade mais ação igual a cura. É assim que nós temos que trabalhar mesmo, fé em si mesmo, fé num poder superior, qualquer que seja. Eu não tenho religião, mas nós não estamos aqui à toa, não há acaso, não há espaço, não há tempo. Isso é a fé quântica, né? Então existe uma força superior qualquer, deem o nome que vocês quiserem dar, mas é uma fé em si mesmo também, na sua potência, da sua divindade, no que você consegue, né? Na vontade, que é o desejo, né? Vontade, querer conscientemente se modificar. Eu quero conscientemente melhorar isso. Então, só isso já é um impulso imenso. E parece que a fé e esse poder superior já nos empurra na direção da mudança, né? Do desejo de mudar, que é a vontade. Aí eu vou, com essa vontade e com essa inspiração minha e divina, né? Nesse sentido amplo do universo, eu vou para a ação. Então, é atitude, é fazer,
é querer se modificar. Tudo na cura tem a ver com ação, não é? Ação de modificação, ação de mudança. E essa cura, que é a cura da paz, de estar bem, de estar sereno, de pensar melhor, de ficar mais feliz. Eu quero, então, terminar o dia de hoje, já que a Letícia botou essa cola aí para mim. Obrigada, Letícia, agradeço. Eu quero terminar com essa palavra que é felicidade. O que me deixa feliz? Essa é a interrogação. Esse é o remédio para quem é ansioso. O que vai me deixar feliz de verdade? Não o ter que fazer, ter que usar, praticar, ter que consumir. Mas o que realmente vai me deixar feliz. Respirando suavemente. Porque essa felicidade precisa ser leve, precisa ser suavizada, precisa ser amorosa, precisa ser quente, precisa ser acolhedora, não é? Então é isso. Também não custa nada dizer, né, que vocês podem se proteger, né, sempre, para que vocês, nessa atitude de proteção, busquem essa felicidade com calma e com serenidade, né? Bom, então, queridos, eu acho que hoje foi isso. Semana que vem estaremos juntos ainda. Acho que temos mais duas quintas-feiras antes da pausa para as férias, né? Mas semana que vem ainda estaremos juntos, na outra também. As férias ainda estão distantes, né? O que me deixa feliz? Essa é uma boa pergunta para contrabalançar a ansiedade. E eu vou atrás exatamente do que me deixa feliz. Não é? Eu tenho esse direito, eu mereço ser feliz. Então, gente, hashtag fiquem bem, sempre que possível, distanciamento social, né? Vamos, não está no fim, ainda não está acabando, infelizmente, essa pandemia, mas nós temos que manter a serenidade, temos que nos cuidar para assim cuidarmos dos outros, né? E entrar num estado de ânimo, mesmo com esse horror dessas mortes, 480 mil mortes, né? Mesmo aí, buscar um pouco de esperança, de positividade, né? E de menos ansiedade, ok? Então, muito bom, gente. Fiquem felizes, fiquem bem, se cuidem e até semana que vem. Beijos. Beijinhos, fiquem bem. Fiquem bem. Até semana que vem. Fiquem bem. Menos ansiedade, mais felicidade. E faz rima, agora que eu vi. menos ansiedade, mais felicidade. Ah, que bom. Rimou. É isso aí, gente. Fiquem bem todos, tá? Tchau, tchau.